Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. E se você está sentindo que você está com a imunidade baixa, tá com essa parte respiratória toda atacada e a sua família também, hoje o vídeo é para você. A gente vai conversar sobre como a acupuntura, a medicina chinesa e a compreensão do seu corpo no espaço podem aumentar a tua imunidade e a da sua família, ajudando você a voltar para o teu equilíbrio geral. Quando a gente fala sobre imunidade, tem uma questão que é muito importante a gente saber. Existem células do nosso corpo que são responsáveis pelo combate. Elas são o nosso exército, o soldado que protege ali o território que tem aquele espaço, então no caso o seu corpo. Então a gente tem que entender que se você não dá a nutrição adequada para o seu corpo, essas células vão estar fragilizadas. E um caso mais agravante ainda, se você está sob muito estresse, essa energia que deveria ser canalizada para essas células também vai ser retirada. Então, quanto mais estresse, quanto mais nervoso, menos imunidade você tem. Por isso que a gente percebe que pessoas que passam por momentos traumáticos, que passam por longas jornadas de trabalho, elas tendem a adoecer com muito mais facilidade. E isso é um ponto que você precisa se atentar, principalmente porque nós estamos entrando na fase de canícula. A canícula é a troca da estação, são os 30 dias antes de uma troca, independente de qual seja ela. A gente vai ter aí várias vezes no ano. E essa fase de canícula, ela vai afetar baço, principalmente, que vai cuidar ali do estômago, vai cuidar da digestão, vai ajudar no transporte dessa informação do alimento, da energia do alimento para o seu corpo. Então, se ele não estiver bom, né, se ele for afetado, todo o teu corpo também vai ser afetado. Tendo dito isso, a gente já entendeu que tem que trabalhar ao lado do estresse da ansiedade. Por isso que os pontos de acupuntura, eles são tão importantes, principalmente os que estão localizados aqui no punho, nos dois lados. É a sensação das algemas. Eu estou algemado, eu estou com dificuldade da liberdade de ação. E isso faz com que seu corpo entre em alerta, como se ele estivesse sendo perseguido por um mamute ou por algum bicho, algum agressor. Se esse estresse se mantém por muito tempo, se permanece por muito tempo, a fase de recuperação ela é retardada, ela é atrasada, e aí você tem dificuldade de reorganizar o seu corpo. Então ele acha que você está em constante luta e fuga, direcionando a energia então para a defesa no sentido de correr e lutar e não necessariamente de proteger. É diferente. E eu estava lendo um livro que se chama Curar, e ele trabalha muito sobre como você conseguir trabalhar esse lado, né, de melhorar o seu emocional, melhorar o nível de estresse, melhorar a crises de depressão e ansiedade através de coisas que não sejam medicamentosas, porque elas vão tratar o sintoma e não a causa. Então, quando a gente começa a entender esse lado das emoções versus imunidade, ele vem falando muito sobre o poder da respiração. Então, aqui eu quero que você feche o seu olho e que você preste atenção na sua respiração. Coloca uma mão aqui no peito e outra na barriga e só se perceba onde você respira mais, se é na barriga, se é no tórax. Pessoas que respiram mais aqui no tórax, quando estão em ansiedade, sentem muita mais falta de ar, porque aqui em cima, quando você só movimenta aqui, você não respira com o abdômen, você está respirando com 30% da tua capacidade pulmonar. Se você respira com o diafragma, que é a barriga, você consegue ativar 60%. E os outros 10% são aqui em cima. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma respiração ampla e ritmada. Trazer a sua consciência para a respiração vai fazer com que as crises elas diminuam, porque você traz o teu cérebro para o momento presente. Então, o que você vai fazer? Você vai respirar com a barriga primeiro, depois a lateral e depois aqui em cima. Abaixa em cima, abaixa a lateral e a barriga. E você vai fazer isso várias vezes. Se quiser continuar com a mão aqui em cima, pode. Se quiser colocar a mão na perna, só soltar também. Então, você vai respirar. Vai fazer essa bolinha para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse jogo que você faz já vai trazendo consciência corporal e você consegue liberar os dejetos da tua respiração, do teu metabolismo também, que é o ácido carbônico, você joga para fora.
Isso vai melhorar o pH do seu sangue, que tem que estar entre 7,35 e 7,45, que é mais para o neutro, meio alcalino, do que para o ácido. Quanto mais ácido carbônico, quanto mais sujeira o seu corpo guarda, mais tóxico para a saúde ele se torna. Então, quanto mais alcalino, melhor. Por isso que tem essa onda da água alcalina. E aí você vai, então, com a respiração, trabalhar esse ritmo cardíaco pulmonar. E isso vai te ajudar a trazer eixo. Tendo eixo, o seu sistema imunológico ele também melhora. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a respiração. Segundo ponto são pontos de acupuntura. Existe aqui na lateral do teu braço, alinhado com o dedão, os pontos de pulmão. Pulmão na medicina chinesa trabalha a imunidade, trabalha a pele, trabalha pelos, abertura e fechamento de poro principalmente. E dentro do sistema imunológico da pele, você também pode entender que é tudo que você vê, quem você se enxerga, então a gente associa com a autoestima. A depressão, normalmente, a ansiedade, elas mostram uma incapacidade de ação. Na caso da depressão, é uma perda do prazer, mais do que só a tristeza. E na ansiedade, é a perda da capacidade de agir. Então, nos dois casos, você acaba afetando a sua imunidade, porque você fica paralisada. O teu corpo não entende o que você está precisando fazer. Então, o que a gente vai fazer? Com o dedão, você vai estimular os pontos acima de 3 dedos daqui da linha do punho. Então, você vai pegar essa região e vai massagear com vontade, a ponto de ficar uma linhazinha vermelha de atrito, mas não a ponto de arrancar a pele. Você vai fazer esse movimento por uns 2 minutinhos, todos os dias, que isso vai estimular os pontos de imunidade P9, P8 e P7. O P7, dentro da fisioterapia, é o ponto onde a gente coloca, né, associando, você faz assim com o dedo, você encaixa uma mão na outra e aonde cai o seu dedo indicador é o P7. Esse ponto na físio, a gente coloca o ILIB, que é um laser de baixa intensidade que vai ajudar nos processos inflamatórios do corpo, porque justamente ele vai trabalhar esse lado. Na nossa medicina ocidental, a gente não leva isso em consideração, mas na oriental a gente sabe que tem relação. Ó, o meu já começou a ficar vermelhinho, eu passo para o outro lado. Quando você estimula esses pontos, você também estimula a sua percepção corporal. Você está acelerando ali a circulação local, que vai fazer com que você se sinta melhor. Um terceiro ponto que é muito importante quando a gente vai trabalhar com as ansiedades, quando a gente vai trabalhar com o aumento de energia de defesa do corpo, porque a ansiedade você fica sem saber como localizar, como agir, você vai também trabalhar o exercício físico. Hoje, a gente tem um problema muito sério das pessoas não saberem descansar, sentem culpadas pelo descanso, principalmente as mulheres que têm 3, 4 jornadas de trabalho, sai do trabalho, vai para outro, vem para casa, começa a fazer as coisas de casa, sente culpada às vezes por não dar atenção ao filho, quando está com o filho sente culpada de não dar atenção para o trabalho, ou que tentou fazer uma coisa, a pessoa reclamou, fala, putz, se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito diferente, é uma culpa constante. Esse excesso de ruminância, ele vai também mexer com a nossa questão do corpo, né? Da imunidade, da capacidade do corpo de reagir contra as adversidades. Um dos pontos importantes que eu quero também trazer aqui para você é o exercício físico. Quando você treina, quando você vai fazer uma caminhada, que seja capaz de conversar, mas não de cantar durante essa caminhada, durante esse jogging, essa corridinha, esse trote, você consegue estimular áreas do seu cérebro de prazer, liberação de endorfina. E aí você vai conseguir fazer com que tenha um efeito contrário na depressão e na ansiedade. Você traz um eixo para o corpo, você faz com que ele melhore. E aí você também estimula, através das endorfinas e através desse bem-estar geral do corpo, uma maior nutrição para as células anti-agressivas, anti-agressor no caso, que seriam aquelas células que vão agir contra os agressores que entram no corpo, as células de defesa. Então, quanto mais exercício você faz, ali de mais ou menos 20 minutos por dia, não precisa ser mais do que isso, o que importa mais é a constância do que a quantidade de tempo que você fica em movimento. Quanto mais você consegue fazer, melhor é a tua resposta imunológica, porque você desinflama o corpo, você traz um olhar de mais leveza, você consegue aproveitar os prazeres da vida, você libera áreas de criatividade no seu cérebro e você faz com que esse processo inflamatório ele abaixe. Você diminui o cortisol,
que é o hormônio, né? É a molécula do estresse, onde a gente mapeia o estresse corporal. Então, quanto mais você foca no bem-estar físico, na consciência de respiração e nessa questão, né, de como você está se enxergando, do pulmão, de você estimular, melhor fica. Então, a acupuntura ela vai ajudar a gente a aumentar a imunidade, não somente com os pontos de estímulo de imunidade, mas com esse bem-estar que ela traz. Esses pontinhos que são sutis, mas que ajudam muito. Se você quiser dar um up maior ainda na tua imunidade, você pode, como eu já falei em outras aulas aqui, fazer um shot de mel, açafrão e limão. Então, você pega meio limão, meia colherzinha de café de açafrão e coloca 2 colheres ali de sobremesa, mistura de mel, mistura nisso tudo e toma uma vez por dia. Se você toma anticoagulante, não dá para ter esse uso de açafrão nessa quantidade, porque é muito intenso e vai competir. Você pode ficar com o mel e com o limão, ou você pode colocar própolis no meio. E aí você já consegue ali melhorar. Coloca umas gotinhas de própolis que também vai te ajudar, certo? Se ficou alguma dúvida, se você tem algum sintoma que você gostaria de falar, coloca aqui nos comentários, porque daí é uma forma de eu trazer conteúdos de maior relevância. E se você ainda não está inscrito no canal, aqui fica o convite, se inscreve, que toda semana a gente traz aqui conteúdo relevante para que você tenha uma vida mais leve, plena e tranquila. Até o próximo vídeo. Tchau!